Fala pessoal, Cláudio aqui, tá começando mais um podcast, o Ecleticast, o podcast mais eclético de Manhuaçu e região. Eu trouxe aqui hoje mais uma convidada ilustre, a doutora Gleise Pova. A Gleise Pova é advogada e trabalha especialmente no ramo do direito previdenciário, correto, doutora? Isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite da senhora, ou você, como se preferiu que eu chamasse você no off. E gostaria de agradecer muito, tá bom, pelo convite. E tenho certeza que esse assunto vai ser de muita importância e de relevância para a sociedade de Manhuaçu. Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje e falar um pouquinho, né, sobre os trabalhadores rurais e a Previdência Social, né, que nós resolvemos conversar um pouco aqui hoje. E eu acredito que realmente é um assunto relevante, tendo em vista que a nossa região aqui, principalmente, tem uma vocação rural muito grande. Sim, bastante. E nem sempre os trabalhadores têm conhecimento dos direitos e dos benefícios a que eles podem ter acesso. Sim, com certeza. Doutora, recentemente houve uma mudança muito grande no direito previdenciário que afetou os trabalhadores rurais. Essa mudança a senhora analisa como, de uma maneira geral? Porque eu mesmo confesso que não tenho tanto conhecimento sobre. Até tenho vergonha de dizer, porque eu trabalho no juizado especial, que atua exatamente na causa que a doutora mais trabalha, mas eu não peguei os pormenores dessa diferença. Você deve estar falando um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Exatamente. Né? Eu ia ver com a senhora se, como a senhora, ou você, desculpa, formalidade é difícil, se eu chamar advogado de você na justiça, eu posso responder até processo. Não, aqui a gente está entre amigos. Eu tenho que esquecer que eu não estou na justiça. Então, eu queria ver você, qual a sua análise dessa mudança, se foi de uma maneira geral melhor ou pior, ou quais são os pontos críticos para mais ou para menos? Qual a sua análise? As mudanças maiores, elas são para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais, é óbvio que teve alguma pequena mudança, mas nem tanto assim para eles, não foram assim tão afetados. O que se dizia é que a reforma da Previdência ela era necessária. Sim. Porque ela não estava sendo... O custeio dela não estava dando conta da quantidade de benefícios que eram pagos, enfim. Uhum. E a gente tem várias formas de custeio. Então, existe a contribuição do empregado, a contribuição patronal. Essas duas, realmente, elas seriam deficitárias. Mas a gente tem outras formas de custeio que pelos estudos que eu venho acompanhando, elas, conjuntamente com esses outros dois custeios que eu falei, eles não são assim tão deficitários. Sim. Então, por exemplo, a transmissão de jogos de futebol é uma forma de custeio da Previdência. A loteria, essa aí muita gente não sabia, com certeza. Loteria também é uma das formas do custeio da Previdência. Então, a gente tem várias. Então, é necessária uma mudança, por vezes, porque a sociedade muda. Sim, sim. Né? A expectativa de vida das pessoas também muda, então por isso que sempre a gente tem reformas da Previdência. Mas essa reforma ela foi uma reforma muito radical. As regras de transição, às vezes, elas prejudicaram muito alguns trabalhadores urbanos, principalmente. Então, as pessoas que faltavam, o trabalhador urbano, né? Faltava, às vezes, um pouco mais de 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição e ele entrou numa regra de transição, talvez a regra de 100% do pedágio. Essa regra, às vezes, ela é muito prejudicial para o segurado, né? Então, há pouco tempo eu atendi um cliente que ele faltava um pouco mais de 2, na verdade era quase 5, se não me engano, e ele me procurou para falar assim, olha, será que eu não tenho como aposentar agora? O que eu posso fazer? Urbano ele era? Ele era urbano, né? O que eu posso fazer e tal? Eu falei assim, não, vamos fazer então aqui o cálculo, né, do seu tempo de contribuição total. Vamos fazer aqui também o cálculo do valor do seu benefício, se você tiver. Vamos fazer uma projeção, como é que é a sua situação. E quando a gente fez o cálculo do tempo que faltava para ele aposentar, já na regra de transição, ele passou a quase 12 anos. Então, de um pouco aproximado, era mais ou menos 5, eu não lembro exatamente, era 5 e alguma coisa.
ele passou para quase 12. Faltava 5? Faltava quase 5, eu não lembro exatamente o tempo. Passou para 12. E passou, era 5 anos e alguns meses, alguma coisa assim. E foi para quase 12 anos que ele faltaria. E agora ele vai ter que cumprir os 12. E ele vai ter que cumprir esse tempo de contribuição para ele conseguir se aposentar, né? Então, assim, existem algumas situações que realmente o segurado ele ficou bastante prejudicado. Sim. Como dessa pessoa que me procurou. E é até difícil a gente dar uma notícia dessa para o cliente, que ele pensa assim, eu já estava quase na hora de aposentar e agora eu vou ainda ter que trabalhar mais tanto tempo. É desanimador, É né? desanimador. A pessoa se sente um pouquinho frustrada. Sim. E com relação ao segurado rural, não teve uma mudança muito drástica, como nesse exemplo que a senhora citou, você citou? Desculpa. Desculpa chamar de senhora. Na verdade, acho que é interessante a gente falar um pouquinho primeiro das categorias que o trabalhador rural pode se enquadrar. Ah, sim, claro. Né? Então, o trabalhador rural ele pode ser um empregado, um trabalhador rural ele pode ser um segurado especial, ele pode ser um contribuinte individual. Para o empregado, vai alterar um pouco porque ele vai... Na verdade, eu acredito que a maior alteração que teve foi na aposentadoria híbrida, que Sim. houve uma mudança ali na idade, para as mulheres principalmente. Então, eu acho que essa foi a mudança maior. Mas, assim, voltando aqui a falar, né, sobre os trabalhadores rurais, quem que eles podem ser, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o trabalhador rural, que ele é segurado especial. Sim. Porque é a maior parte das pessoas que vêm nos procurar, eles são segurados especiais. Quem seria, então, essa pessoa? O segurado especial é aquele que trabalha em um imóvel rural ou próximo dele, seja no aglomerado urbano ou rural. Então, quer dizer, é aquela pessoa que mora ou dentro da propriedade rural ou ela mora perto. Ela pode trabalhar, por exemplo, em Reduto e residir em Manhuaçu. Então, quando são cidades vizinhas, ainda são considerados locais próximos, né? Então, um aglomerado urbano que seja próximo ou rural que seja próximo. Aqui na nossa região isso é muito comum de acontecer, né? A gente tem vários córregos que um faz divisa com o outro. Um lado é um córrego é Reduto, o outro lado é Manhuaçu, né? Sim. Um lado é Mãe-Mirim, o outro lado é Martins Soares. Então, por isso que a lei permite que ela trabalhe próximo, não precisa necessariamente morar dentro da propriedade, mas ela tem que residir próximo à propriedade onde ela trabalha. Então, essa pessoa que mora na propriedade ou próxima dela, ela trabalha ali, né, claro, na atividade rural, ela trabalha em regime de economia familiar e sem contratação de mão de obra permanente. Então, o que seria essa mão de obra permanente? Quer dizer, ele pode contratar a mão de obra que é eventual, que seria aquela a contratação de até 120 dias no ano de contratação de pessoal. Para ajudar na panha, por exemplo. Para ajudar na panha. Agora a gente está nessa época, né? É muito comum que vizinhos troquem dia. Sim. Mas o segurado especial ele pode contratar, desde que não ultrapasse esses 120 dias na contratação. Mas como que isso funciona? Ele pode contratar uma pessoa por 120 dias no ano. Ou ele pode contratar 2 pessoas por 60 dias, Sim. que a gente teria os 120, certo? Ou ele pode contratar 12 pessoas por 10 dias, que a gente também teria... Então os dias são somados com relação ao por número pessoa, o número de pessoas contratadas, né, até no total de 120 dias. Sim. Então, a gente faz essa continha. Ele pode contratar 120 pessoas por um dia, certo? Ou ele pode contratar 120 dias uma única pessoa para trabalhar ali com ele. Esses dias têm que ser necessariamente consecutivos para Não contagem? Necessariamente precisa Não, né? ser consecutivo. Pode ser 10 dias, depois de um mês mais 20 dias, assim? Pode ser, tempo intercalado. Sim, sim. Na nossa região aqui, o que é o comum é agora na época da colheita, né?
ter essa contratação. Então, ela costuma ser um pouco mais contínua. Nem sempre acontece. O segurado especial ele costuma trabalhar muito com o que eles chamam de trocar dia. Sim. Um vizinho ajuda o outro, ou um filho vem e que não faz parte do grupo familiar ajuda também na colheita do café. Então, isso que é bastante comum, né? E o segurado especial ele tem que trabalhar numa propriedade que não ultrapasse o que a gente chama de 4 módulos fiscais. Então, o que seriam esses módulos? É uma definição, né, que vem em lei, esse cálculo, existe uma lei que diz qual que é a definição do módulo fiscal, e ele depende da cultura de cada região. Então, se a cultura é de hortaliça, o módulo fiscal é um pouquinho menor. Se a cultura é permanente ou se a cultura é temporária. Então, o tamanho do módulo fiscal vai aumentando conforme a cultura. Aqui na nossa região, no geral, um módulo fiscal corresponde a 24 hectares. Sim. Então, o segurado especial ele pode cultivar uma propriedade de até 96 hectares, que seriam 4 módulos fiscais. E esses 4 módulos fiscais, eles são daquela área que é explorável. Porque, às vezes, a pessoa tem uma propriedade e a propriedade ela tem uma área de mata nativa que não pode ser explorada, uma área de reserva legal que não pode ser explorada. Então, quando a gente calcula esse módulo fiscal, a gente exclui essas áreas do módulo fiscal, né? Para que realmente seja aquela área em que ele pode produzir que seja a área contada, né? Sim, esse módulo correto? Módulo fiscal. Módulo fiscal aqui, você falou que é de... Aqui, 24 hectares. Isso vale tanto para cultivo de café, milho... Sim, esse cálculo, você pode fazer a consulta lá no site do INCRA. Outro site você também consegue fazer essa consulta. Então, ele é pré-definido, ele é estabelecido em relação à cultura que é predominante na região. Aqui seria o café. Aqui a nossa cultura predominante é o café. Então, faz esse cálculo de acordo com essa cultura que é predominante. Então, esse valor é fixo. Vai ser 24 módulos fiscais no município. Sim. 24 hectares no município cada módulo fiscal. Certo? Então, essa pessoa que cultiva dessa maneira, ele pode ser o proprietário da terra, ele pode ser o parceiro, ele pode ser um meeiro, ele pode ser um arrendatário, um comodatário, né? Então, o mais comum aqui é que seja proprietário ou que seja um parceiro ou meeiro, né? Sim, explica para o pessoal essas categorias que você acabou de citar, de meeiro, parceiro, como é que se define isso perante a lei? Porque isso é importante possuidor, até mesmo na hora de se enquadrar, né? Como segurado especial ou não. Especialmente na justiça, às vezes os juízes eles vão analisar se era um meeiro, se era um contratado, para definir algumas questões de enquadramento legal. O parceiro e o meeiro, né? Eles têm um contrato... O meeiro, né? Eles fazem a divisão a 50%. Então, como assim? Tem um proprietário de um imóvel rural e ele permite ali que o parceiro outorgado receba também uma parte ali da propriedade para produzir. E aí eles dividem a produção. Sim. Então, o meeiro, né? Que é aquele que recebe ali uma parte da terra. O meeiro necessariamente tem que ter o contrato com o dono da terra. É importante que ele tenha, por lei, quando ele for solicitar algum benefício, aquele documento pode ser um dos documentos solicitados para que ele prove que ele era um trabalhador rural. Sim. E esse ponto é realmente um ponto muito importante. Por quê? O principal problema do trabalhador rural, na hora dele tentar um benefício, é a prova do trabalho rural. Porque o segurado especial, trabalhador rural, ele não contribui diretamente, né? Então, eu, como advogada, como que eu faço a minha contribuição? Eu vou lá, emito a guia do INSS e pago todo mês. O empregado, como que é feita a contribuição dele? O empregador vai lá e faz o desconto. E o segurado especial, ele tem uma contribuição, que é sui generis, que ela é indireta, que ela recai sobre o valor da produção, mas ele não
vai lá e não paga todo mês um carnê do INSS. Então, assim, ele tem essa situação que é um pouco diferenciada. Então, o principal para a gente, no momento de solicitar um benefício para um trabalhador rural que seja segurado especial, é a prova do trabalho rural. E essa prova é feita através de documentos. Esses documentos não podem... a gente não pode tentar provar o trabalho do segurado especial somente com uma prova testemunhal. Sim. É muito comum que a pessoa, às vezes, não tenha um documento e chega e fala assim, olha, eu não tenho nenhum documento, mas a terra onde eu trabalhava, o proprietário, ele falou que faz uma declaração para mim, que é a famosa declaração de anuência. Sim. Então, aquele segurado especial, ele acredita que se o proprietário da terra, né, com quem ele tem um contrato de parceria, por exemplo, fizer aquele documento por escrito, aquilo ali vai ser uma prova suficiente para ter acesso ao benefício, para ter direito a um benefício. E não é bem assim que funciona, porque aquilo ali vai ser tratado como se fosse uma prova testemunhal, que não é aceita. Então, a gente tem sempre que ter um início de prova material do trabalho rural. Então, tem vários documentos que a gente pode solicitar. Um deles, e que é bastante importante, são os contratos que são feitos, seja ele, né, um contrato de parceria, de meação ou um arrendamento. Então, sempre que possível, assim que iniciar um trabalho, né, de uma dessas maneiras, o segurado ele deve buscar fazer o contrato, formalizar e, principalmente, reconhecer firma, porque o INSS hoje ele só reconhece o trabalho rural a partir do reconhecimento da firma em um contrato. Sim. Então, isso é muito importante que ele faça isso. Ele pode também, além de reconhecer firma, ele pode também no cartório fazer o registro desse contrato, que também é... Hoje em dia, os trabalhadores rurais estão ficando mais ligados nessa questão, Hoje né, em de dia, fazer contrato. sim. Agora, antigamente, o pessoal que trabalhava aí de 20 ou 30, 40 anos para trás, geralmente era só digamos assim, o contrato verbal. Era muito comum um contrato verbal. Hoje em dia, todo mundo já está querendo um contrato certinho, registrado. Isso. Então, os mais antigos chegam, muitas vezes, da documentação, né, de anos mais pretéritos, eles, às vezes, não têm um documento. Mas a gente tem que também pensar um pouquinho na história do trabalhador rural perante a Previdência. Sim. Né? Porque, enquanto para os trabalhadores urbanos a gente já tem uma Previdência desde 1923, para o trabalhador rural isso só começou na década de 60. Então, a gente teve uma primeira lei lá em 1963, depois foi revogada, depois a gente teve uma lei em 1971, e aí teve a previsão de alguns benefícios. E esses benefícios eram previstos somente para o chefe de família, para o homem. Então, a gente tem um problema. Mulher não aposentava. Mulher não aposentava. A mulher ela tinha direito depois à pensão por morte. Sim. Mas um benefício em razão do próprio trabalho, ela não tinha. Era uma lei previdenciária machista. A gente pode dizer que antigamente esse era o comum. Existe essa diferenciação. A gente percebe que existe uma certa discriminação, tanto em relação ao trabalhador rural em comparação com o urbano, até uma certa época, e depois a gente ainda tem essa discriminação que era maior com as mulheres, que elas não tinham acesso a nenhum benefício, não, que poderia ter a pensão por morte, mas uma aposentadoria ela não teria. Sim. Então, uma mulher só recebeu um benefício previdenciário em razão do próprio trabalho pela primeira vez em 1992. Nossa, é relativamente recente. É algo bastante recente, né? Então, assim, a cultura também, né? A história não ajudou esses trabalhadores. Eles precisaram de tempo para se acostumar com o que eles precisavam também, né? Para conseguir, para ter direito a esses benefícios. E eu acho que isso é uma questão até de justiça social. Tendo em vista que são pessoas que são tão importantes na nossa sociedade, com economicamente, o Brasil, né, é um país que, economicamente, depende muito da agricultura. A nossa região... O agronegócio sempre foi forte aqui no Brasil. Na nossa região, a gente café. sabe o quanto que isso faz diferença aqui. Então, a agricultura é muito valorizada, mas o trabalhador rural nem sempre foi tão valorizado assim. E é o trabalhador de base que sustenta essa economia. É o trabalhador de base que
faz o serviço que é pesado, que às vezes o que é o dono da terra nem imagina. É um trabalho que é considerado penoso, né? Sim. É até por isso que o trabalhador rural pode se aposentar com a idade um pouco inferior ao trabalhador urbano. Sim. Então, as mulheres trabalhadoras rurais se aposentam aos 55 e os homens se aposentam aos 60. Ainda né? foi mantida essa Foi faixa mantida etária? a idade, sim. Mesmo com a mudança depois? Mesmo com a mudança. Eles têm que comprovar, além da idade, o efetivo trabalho rural por 180 meses de carência, que daria 15 anos. Certo. E antes de 1960, você falou que a primeira lei foi de 60, né? Não foi? 63, se não me engano. 63. Antes disso, não existia O trabalhador aposentadoria. rural não tinha acesso aos benefícios. Ele trabalhava até morrer, sem aposentadoria, sem... É uma situação de vulnerabilidade social Sim, em que sim. eles acabavam ficando, né? Ainda bem que, embora tardio um pouco, né, ou muito, enfim, a gente conseguiu conquistar, a sociedade evoluiu para enxergar esses trabalhadores que são importantes, muito importantes também, relevantes na sociedade. Exatamente. Às vezes é porque é uma pessoa que não sabe ler e escrever, uma pessoa que não teve muita instrução. Acesso à educação. Exatamente. Muitas pessoas olham com um olhar de preconceito, de baixa relevância, mas não, essas pessoas, mesmo sendo simples, elas movem a economia do país também. Isso. Graças a elas, são muito importantes. Exatamente. E a gente ainda vê uma certa discriminação em relação ao trabalhador rural, principalmente no âmbito judicial. Quando a gente vai fazer uma solicitação de algum benefício, a gente percebe. Por quê? Acredita-se ainda que o trabalhador rural ele tem que ser identificado como uma pessoa pobre. Porque a lei fala que o segurado especial é uma pessoa que trabalha, né, em regime de mútua colaboração, quando é o caso de a família trabalhar, do grupo familiar trabalhar, né, na propriedade rural. Eles trabalham em mútua colaboração com a finalidade de subsistência. Até 2008, a lei falava só essa palavra, subsistência. Depois foi acrescentado que, além da subsistência, eles trabalham também para o desenvolvimento socioeconômico daquele grupo familiar. Então, quando a gente fala... mas por que isso foi colocado até na lei? Porque é muito comum a gente ver, infelizmente, né, em algumas decisões, os benefícios sendo indeferidos porque a pessoa tem um carro ou porque ela usa um maquinário na propriedade para beneficiar aquilo que ela colhe. Conta de energia, né, muito alta também. A conta de energia está muito alta. E a realidade não é essa. Ele não tem que ser pobre, ele não tem que ser identificado como pobre. Ele tem que ser entendido como alguém que pode também ter um desenvolvimento, sim, que ele pode crescer economicamente, que ele pode sim ter, às vezes, um carro, né? Porque a própria lei diz isso. Existe o desenvolvimento, ele pode trabalhar para o desenvolvimento do seu grupo familiar, sim, economicamente. Sim. Então, às vezes a gente vê decisões, inclusive, que analisam a safra, né? Que dizem assim, olha, mas aqui, qual que é a safra sua de café nesse ano? Foi 100 sacas de café? 100 sacas de café é demais, né? A gente tem algumas decisões nesse sentido. Quando as instruções normativas do INSS falam que não tem limitação em relação à produção. Então, ele não interessa quanto que ele produz, o trabalhador rural, o segurado especial. O que interessa é a atividade em si. É se ele trabalha em 4 módulos fiscais, seja individualmente ou em regime de economia familiar, né? Se pode ser para sua subsistência ou para o desenvolvimento do grupo familiar. Então, o que interessa são a análise dos requisitos de preenchimento ali, do que caracteriza um segurado especial, e não a produção que ele teve. A lei não fala nada sobre ele ter uma produção superior às 100 sacas de café, como eu falei no exemplo. Isso é muito subjetivo. Né? Porque uma terra pode ser mais produtiva, outra pode ser um pouco menos produtiva. Tem ano que dá mais, tem ano que dá menos também. Exatamente, tem ano que dá mais, tem ano que dá menos, né? E aquilo é dividido, no café, por exemplo, a gente tem a colheita agora e aquilo é para o ano inteiro de uma família. Né? Então, o critério é objetivo, mas a gente tem algumas decisões que são subjetivas. Por isso que existe a importância também de, quando uma pessoa vai procurar... eu quero me aposentar agora, ou eu preciso de
benefício por incapacidade, que é antigo auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez. É importante ela procurar sempre um advogado, porque às vezes ela deu entrada sozinha no INSS, aí foi negado. Aí que ela vai procurar um advogado já querendo ingressar com uma ação judicial. Mas às vezes o INSS tem algumas posturas, alguns entendimentos são até mais favoráveis ao segurado do que o entendimento judicial. Essa situação da questão econômica, ela é mais tranquila administrativamente perante o INSS do que perante o Poder Judiciário, Sim. que ainda vê o segurado especial, né, o trabalhador rural, dessa maneira, como uma ligação quase que direta com a pobreza, o que não tem que ser uma verdade. Sim, basicamente, então, o que você falou é que no INSS, aquela pessoa que está pleiteando um benefício, ela também pode recorrer lá, na esfera administrativa. Pode recorrer administrativamente. Antes de recorrer ao judiciário. Exatamente. Tem que ser feita uma análise, né? Porque em algumas situações, a gente sabe que o INSS não tem um posicionamento favorável ao segurado. Nessas situações, é melhor já partir para o judiciário. Sim. Então, a pessoa fez ali, está em busca de um antigo auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade. Não passou na perícia. Vai fazer um recurso administrativo sobre isso? Não vai ser uma situação favorável, o INSS não tem um posicionamento favorável. Agora, nessa situação em que eu disse da questão econômica, o INSS já tem um posicionamento muito mais favorável do que o Poder Judiciário. Então, nessa situação, vale a pena a gente fazer um recurso administrativo para o segurado e, ainda que demore um pouco o resultado do recurso administrativo, porque nem sempre é tão rápido, vale a pena esperar. Sim. Então, interessante essa questão que você trouxe, porque eu nunca parei assim, para analisar friamente. Se alguém viesse me perguntar, eu tive o meu benefício negado no INSS, eu já ia falar direto, não, procura o judiciário. Na boa intenção, claro, né? Procura o judiciário porque você pode recorrer e lá você tem uma chance de reverter. Mas agora você trouxe uma questão que é muito interessante. Analisa primeiro qual foi a razão da negativa para saber se é mais interessante você tentar o recurso no INSS ou no judiciário. Isso. E o recurso, às vezes, ele é deixado de lado administrativo. As pessoas às vezes nem se preocupam porque tem um prazo, né, que é de 30 dias, depois ali que ela fica sabendo daquela decisão. Então, não pode demorar tanto, porque o recurso tem que ser feito nesse prazo. E, às vezes, a pessoa fala assim, deixa pra lá, deixa passar o tempo, depois eu procuro um advogado. Então, não deixa esse tempo passar. Sim, sim. O ideal é buscar... Na verdade, o ideal é buscar, antes mesmo de fazer o pedido, um advogado. Do INSS, né? O segurado, o ideal é ele buscar um advogado antes de fazer o pedido do INSS. Certo. Mas se ele não fez, teve a resposta, não demora tanto a procurar, porque pode ser que na situação dele um recurso administrativo seja melhor do que já buscar o judiciário. Eu mesmo, que trabalho no juizado especial, eu pego muitos processos de auxílio-doença, aposentadoria, vários benefícios previdenciários. E realmente eu percebo que é raro o processo chegar lá com o recurso já do INSS. Geralmente tem uma negativa lá no INSS e já entram direto no judiciário. Raramente você pega um processo que a pessoa teve um pedido... fazer o recurso administrativo. Tentou o recurso, aí o recurso foi negado, aí sim entrou no judiciário. A verdade é que as pessoas estão um pouco desanimadas com o recurso administrativo, porque a gente fala, o judiciário às vezes é lento e tal, mas administrativamente no INSS também tem sido um pouco lento. Então as pessoas às vezes até querem fazer, a gente faz para o cliente, explica, aí começa a demorar, o cliente fala, tá demorando muito, eu quero desistir desse recurso administrativo, eu quero entrar na justiça, porque tem um pouco dessa cultura também de que tudo se resolve na justiça. Sendo que às vezes a gente consegue resolver do Brasil, isso. administrativamente. Então, tem essa questão também de que muitas vezes as pessoas não querem, acham que não vai resolver e não querem. Sim, e estatisticamente, pela sua experiência, você acha que é mais fácil a pessoa conseguir um benefício recorrendo no próprio INSS ou na justiça? Ou isso vai depender muito do tipo de negativa? Depende muito do caso concreto, né? Cada situação a gente tem que analisar individualmente mesmo.
e verificar. Certo. Em caso de perícia, que houve indeferimento porque não foi reconhecido que a pessoa está incapacitada para o trabalho, nessas situações é o judiciário mesmo. Sim. Não... Porque aí vai fazer, de fato, uma outra perícia. Aí talvez no, outro perito entenda de outra maneira. O recurso geralmente não funciona. Essa é uma situação que eu vejo, mas no geral a gente tem que fazer uma análise assim do caso concreto, o que é melhor mesmo. Doutora, você comentou também que a gente começou falando sobre as mudanças que tiveram na lei previdenciária recentemente. Uhum. E você disse que não teve muitas alterações que afetaram o segurado especial. Isso, o que afetou um pouquinho foi a aposentadoria híbrida, a relação da idade, né? Mas teve alguma melhora? Algo que, tipo assim, nesse ponto aqui a gente conseguiu conquistar mais uma vitória, mais um... Teve alguma coisa assim também? Foi só tipo assim, ufa, a gente não perdeu nada? Para o segurado especial, sim, eu acho que foi mais não perdeu nada. Foi mais nesse sentido. Eu falei um pouquinho aqui da aposentadoria híbrida, né? E para explicar um pouquinho melhor para quem está nos assistindo o que é a aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida é aquela que se junta o tempo de trabalho rural com o tempo urbano. Sim. Só que nessa situação, a aposentadoria em relação à idade, ela segue as regras do urbano. E é interessante porque nessa aposentadoria híbrida é possível, inclusive contar o tempo remoto de trabalho rural. Então, aquele que já teve muito tempo, né? Às vezes as pessoas que trabalham no meio rural e migram para um centro urbano, é muito comum que no meio rural as pessoas comecem a trabalhar muito cedo. Sim. 7, 8, 10, 12 anos, né? E nessa situação a gente consegue, às vezes, juntar até esses períodos que são muito antigos, que trabalham, né, antes, porque as pessoas às vezes acham, mas aí só vai contar a partir dos meus 18 anos, não vai ter tanto tempo do meu trabalho na roça. Não, a gente consegue contar até um tempo anterior aos 18, né? Antes se falava aos 12, hoje em dia a gente consegue reconhecer até mesmo com a idade inferior a 12 anos. E aí, nessa situação, a gente faz a prova com os documentos do grupo familiar, sim, seja dos pais. Para o trabalhador rural, que geralmente começa a trabalhar desde criança, mas uma mulher, por exemplo, ela só vai conseguir se aposentar com 55 anos de idade. Uhum. Mas se ela trabalhou com 15 anos... Dos 15 aos 18, ela consegue usar esse período também como tempo de trabalho rural? A aposentadoria, a rural normal, o que a lei diz é que ela tem que comprovar o período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Então, o que a gente tem que dar mais atenção e buscar é o período, né, dos 55 aos 40. Os últimos 15 anos. Isso, os últimos 15 anos são os mais importantes que a gente tem que buscar. A gente pode buscar, o tempo pode ser descontínuo, a gente pode buscar provas mais antigas também, mas a gente tem que dar uma atenção especial a esse último período. Sim, sim. Mas podemos usar. Se uma pessoa trabalhou, por exemplo, dos 15 aos 18, depois dos 30 aos 40 e depois dos 50 aos 52, ela consegue usar e se aposentar com um tempo assim, entre aspas, comido? Desse jeito? A gente consegue usar um tempo descontínuo. Ou tem alguma situação que descaracteriza? Por exemplo, ela foi para uma outra área, aí perdeu, agora aquele tempo não vale mais. Tem algo assim? O trabalhador rural, ele pode se afastar do trabalho rural por até 120 dias no ano. Sim. Então, se ele se afasta até 120 dias, isso não descaracteriza, não desqualifica ele como um segurado especial. Então, se ele respeitar isso daí, não vai ter um problema. Mesmo que ele assine carteira, por exemplo. Mesmo que ele assine carteira. Porque é comum, às vezes, em período de entre-safra, né? Não tem aquela produção, cai, e a pessoa busca uma outra coisa. É normal que, às vezes, uma mulher trabalhe como merendeira numa escola, sim, ou que um homem trabalhe como servente pedreiro, trabalhe na prefeitura. Isso é, às vezes, comum de acontecer. Para não descaracterizar ele como segurado especial, ele não pode passar de 120 dias trabalhando numa outra atividade. Se ele passar para uma atividade que seja urbana e acontecer a descaracterização, é provável que depois, na hora da aposentadoria, a gente tenha que pensar na aposentadoria híbrida e não nessa rural, sim, comum, que a mulher aposenta com 55 e o homem com 60. Sim. Uhum.
Mas existem algumas atividades que, mesmo não sendo consideradas rurais, a pessoa pode trabalhar e isso não vai atrapalhar. Por exemplo, se ele tem um mandato de vereador, isso não desqualifica como um segurado especial. Um mandato eletivo como um dirigente sindical também não vai desqualificar aquela pessoa como um segurado especial. Ele pode ficar afastado como vereador 4 anos que ele pode vai manter ainda. Manter as duas coisas, né? Ele vai ser o trabalhador rural e ter um mandato de vereador. Isso não vai atrapalhar na hora de uma aposentadoria ou de um benefício como um segurado especial. Uhum. Mas, em regra, 120 dias ele pode trabalhar sem que isso prejudique na qualidade de segurado especial perante a INSS. Entendi. E voltando um pouco mais lá atrás na sua carreira, doutora, o que te fez escolher essa área do direito previdenciário como a sua área de atuação? Você também trabalha em outros ramos do direito ou você resolveu focar realmente? Hoje em dia, eu estou focando realmente no direito previdenciário. Né? Mas o direito previdenciário, quando eu estudava na faculdade, não era uma coisa que eu gostava tanto. E eu me mudei, né? Tinha na faculdade, na época, direito previdenciário? Faculdade, porque eu vi de alguns alunos hoje que parece que algumas faculdades não dão essa aula de... Não, eu tive. E tinha que ter, é uma área muito importante do direito. E é bastante... Tinha que ser uma matéria obrigatória. E a gente... é uma área boa de atuação, né? Sim, sim. Então, na época, quando eu estudava, eu não me atraía muito essa área do direito previdenciário. Mas com o passar do tempo, eu comecei a advogar e começou a surgir alguns clientes dessa área. Foi vindo para essa área. E eu passei a gostar muito de atuar com o direito previdenciário. Assim, eu me sinto muito feliz atuando nessa área, porque é uma área que a gente vê uma justiça social realmente acontecendo, sendo realizada. Com aqueles que mais precisam. Exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que aquela pessoa que trabalhou, às vezes, desde os 7 anos de idade, né, de sol a sol, chuva, não tem o trabalhador rural, não tem férias, ele não pode largar um animal ali, vou sair, vou viajar. Então, né, ele trabalha realmente... É um trabalho penoso, né? Sofrido, muitas vezes. E a pessoa envelhece muito rápido. Então, ver aquela pessoa que teve uma dificuldade, que ela está, às vezes, há anos tentando, uma aposentadoria ou um auxílio-doença, ver essa pessoa conseguindo o benefício que ela tem de fato direito, me deixa muito satisfeita e muito feliz. Me remunera, né? É o meu trabalho, mas eu também fico muito feliz em ver essas pessoas alcançando, podendo descansar, ou tendo acesso a um benefício no momento que ela está muito vulnerável, que está com um problema de saúde muito sério. Sim. Então, é realmente algo que me satisfaz. Sim, traz uma sensação de felicidade, de relevância, que você fez a diferença algo, na vida de uma pessoa. Você mudou a vida de uma pessoa ali, graças ao seu trabalho. Isso é realmente incrível. É mais do que só ganhar dinheiro. Exatamente. Você vê realmente o direito acontecendo ali, de fato. Às vezes, numa área mais complexa, ou que não trabalha exatamente com um direito, que é direto, afeta a pessoa, você não tem esse sentimento. E às vezes são pessoas que estão num momento de uma vulnerabilidade muito grande. Sim. Então, e elas depositam a confiança ali em você e você poder dar esse retorno, trazer um retorno para elas. Sim. E que elas tenham dignidade, seja na velhice, seja na doença. Eu acredito que é uma função muito importante. Especialmente aqui em Manhuaçu, que é a cidade de interior, é muito forte o trabalho rural aqui na região. Então, a demanda é sempre crescente, sempre tem gente que está precisando de benefício, que está buscando aposentadoria. Então, tem uma demanda, até mesmo se você olhar pela questão financeira, o profissional que atua na área do direito previdenciário, ele sempre vai ter oportunidade de trabalho, ele sempre vai ter demanda para atuar. E a gente tem benefício também que é assistencial. Às vezes a pessoa, olha, eu não sou um trabalhador rural, eu não sou empregado, eu não sou segurado especial, eu não consigo pagar como contribuinte individual. Será que eu estou hoje num momento de dificuldade? Será que não tem nenhum benefício que eu posso ter? Estou com problema de saúde, sou idoso. Existe um benefício, que é o benefício de prestação continuada da LOAS, que é voltado justamente para essas pessoas. Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial.
mas ele é direcionado a pessoas que vivem em situação de miserabilidade e que ou são idosos, né, acima de 65 anos, ou que têm algum tipo de deficiência. Para o pessoal que não conhece, esse benefício que a doutora está trazendo aqui é um benefício que a pessoa não precisa de ter contribuição previdenciária. Basta a pessoa figurar em situações de vulnerabilidade social, preencher os requisitos legais, e a pessoa pode sim ter direito mesmo sem ter contribuído, nunca ter contribuído para a Previdência. Correto, doutora? Exatamente. São as pessoas realmente mais necessitadas que são abarcadas por esse benefício. São os deficientes e os idosos, né? Pessoas acima de 65 anos. Inclusive então, crianças. Crianças também, deficientes. Deficientes e que a família, né, não vive numa situação de miserabilidade. Sim, né? Sim. A lei coloca 1/4 salário mínimo. Hoje em dia a gente fala na jurisprudência até meio salário mínimo. Né? Por pessoa, não é? Na família é uma questão assim? A renda per capita. A renda por pessoa do grupo familiar tem que ser inferior, na jurisprudência, a meio salário mínimo. Sim. O LOAS, teve alguma mudança também com a lei previdenciária ou não tem nada a ver? O benefício de prestação continuada, ele continua. Não teve nenhuma alteração, né? Uhum. E aí é importante saber o que é uma pessoa deficiente também, né? Sim. Então, o deficiente tem que ser aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, superior a 2 anos. E no processo judicial, né? Você sabe como é que funciona, trabalha lá, sabe como que é. Então, essa pessoa que necessita, primeiro faz o pedido lá diretamente no INSS, pode ser deferido ou não esse pedido. Ela vai passar por uma entrevista com assistente social, vai passar por uma perícia médica, né? No caso do benefício ser voltado para a pessoa com deficiência. E aí, então, ela pode receber esse benefício que tem o valor de 1 salário mínimo. Sim, é isso mesmo. E hoje em dia, doutora, para quem está saindo, a gente que mora aqui numa região que é um polo estudantil, o que mais tem aqui é aluno de direito. Todo ano se forma aqui centenas de alunos. Eu já fui professora nas faculdades aqui. Sim. E você recomenda para quem está saindo da faculdade já começar de início a atuar no ramo do direito previdenciário? Ou você acha que é uma área para quem já tem um nome mais consolidado, para quem já tem mais experiência? Você acha que é uma área complexa ou você recomenda já uma pessoa iniciar já no começo da carreira atuando nesse ramo? Olha, eu acho que tudo depende da vocação da pessoa. Sim. Tem gente que tem vocação para essa área, para lidar com esse tipo de público. O estudo, que é sempre importante. E você tem que ter uma rede, um network. Eu acho que um dos conselhos... O inglês está em dia da doutora. Eu não falaria network desse jeito. Network. Os estudantes, eles têm que ter em mente hoje que é uma coisa muito importante. Sim, ter claro. essa rede. Hoje em dia, os estudantes estão preocupados em fazer o marketing em rede social e tal, mas estabelecer relações com pessoas que te deem indicações para o seu trabalho é uma das coisas mais importantes na advocacia. Então, tem essa preocupação de, ainda enquanto está estudando, buscar formar essa rede, né, ter conhecidos que saibam, que te respeitem como profissional, para que tenham confiança em indicar o seu trabalho. Então, o direito previdenciário, ele funciona ainda muito assim no boca a boca, né? O cliente do direito previdenciário. A doutora Glaze fez um salário maternidade para minha filha. Foi muito bom, gostei do atendimento. E aí vai assim, indicando para uma pessoa, indicando para outra. Então, é uma área que eu recomendaria para quem tem vocação, para quem gosta de trabalhar com esse tipo de público e ter essa preocupação de fazer o seu network. Tá fazendo curso de inglês aonde, doutor? Que eu quero chegar nesse nível de fluência também. Eu ultimamente... Pode fazer propaganda aqui. Estudando através só de filme, vendo filme. É mesmo? Você tem um sotaque bom assim do inglês. Filme, música. Vamos começar aqui a entrevista só em inglês agora. Nossa vida, é dificuldade. Inglês é muito importante. Da vez passada, veio aqui o franqueado da Wizard, que é um colega meu, Adriano, muito bacana. Ele falou um pouco sobre essa questão do inglês, que hoje em dia tem que ter. Fundamental, né? Tem que ter.
Para qualquer área que você for atuar, vai abrir portas e é algo indispensável hoje. Entrando um pouquinho no assunto dele, né? O meu marido trabalha na área de TI e hoje em dia você não entra numa TI, vaga de TI sem você ter um bom inglês. É um dos requisitos fundamentais. Tem entrevista em inglês. Sim. Então é uma preocupação mesmo. Ele trabalha aqui também em Manhuaçu? Trabalha em home office, né? Home office. É uma empresa de São Paulo. Ele trabalhava lá antes, em São Paulo? Trabalhava em São Paulo. Vocês ficavam migrando assim? É porque ele é de Juiz de Fora, eu estudei em Juiz de Fora, então nos conhecemos lá. Ah, interessante. Nossa, muito bom. O home office está sendo ele muito já trabalha bom pra desde ele, né? 2015, na verdade, antes da pandemia, é? ele já trabalhava como home office. Nossa, então, isso é maravilhoso demais. É o melhor trabalho que tem é home office. Então, mas trabalha bastante. Eu falo por experiência própria. Trabalha eu bastante. Eu trabalho bastante home office em casa também. É bom. Você poder trabalhar à vontade. Eu acredito que foi no horário que quiser. Não, depende, né, da empresa, né? Mas eu acredito que foi uma coisa que veio para ficar depois da pandemia, pelo menos também. Isso. E eu acho que vai ficar. Na cidade maior eu acho que funciona muito bem. Desafoga o trânsito, por exemplo. As pessoas gastam menos tempo, tem mais tempo para lazer. E funciona, as empresas estão vendo que funciona esse tipo de trabalho. Antigamente as pessoas tinham receio e tal, mas está funcionando. Eu acredito que os empregadores tinham uma certa desconfiança se os trabalhadores realmente teriam foco para trabalhar em casa da mesma maneira, mas acredito que funcionou e é uma coisa que veio para ficar mesmo. Com certeza. E, doutora, eu te perguntar agora, eu vou te perguntar. Eu quero saber quais seriam os principais desafios que você ainda enxerga nessa questão do direito previdenciário. Quais são os principais desafios que a gente teria para vencer ou para melhorar? Se a gente sempre tem algo que a gente precisa rever, repensar, modificar. E com a sua experiência, o que você tem observado que a gente está longe ainda, que precisa não está tendo a atenção que deveria nessa área do direito previdenciário, nos direitos dos mais necessitados? Bom, uma das questões que eu acho que veio com a reforma da Previdência são as regras de transição. A gente teve algumas coisas que foram muito injustas. No âmbito judicial, eu acredito que com o passar do tempo, algumas dessas regras vão ser questionadas sobre a sua constitucionalidade, porque é algo que precisa ser revisto. É uma questão de justiça mesmo, assim, de não ser justo com uma pessoa que estava próximo de se aposentar. Sim. Então, eu acho que isso no âmbito judicial vai chegar um momento em que isso vai ser debatido sobre essa constitucionalidade, que é um ponto a ser melhorado. E é uma busca de quem atua na área de que seja realmente melhorado, para que não prejudique tanto assim, as pessoas. Acredito que um ponto que tem que ser também no âmbito judicial haver uma mudança de visão é essa identificação do segurado especial trabalhador rural ser visto sempre como uma pessoa que tem que ser pobre, que tem que quase viver numa situação de miserabilidade. Isso tem que ser uma mudança que tem que acontecer. E eu acho que essas são assim, as situações hoje dentro do direito previdenciário que eu considero que são importantes de serem revistas, né? E o desafio é sempre, como na advocacia, conseguir trazer dignidade para as pessoas nesses momentos em que elas precisam, em que elas querem, estão cansadas. Então, eu acredito que seja isso. Com certeza. A primeira vez que você conseguiu, uma pergunta agora meio emotiva, a primeira vez que você conseguiu ganhar um benefício para uma pessoa, você se emocionou bastante, você chorou talvez? Você lembra como é que foi essa experiência? Foi um momento de muita felicidade, eu acredito. Sim, me emocionei bastante, né? Eu não lembro se eu chorei, mas eu lembro que eu fiquei bastante feliz, né? Sim. Emocionada por ter conseguido aquilo ali. Foi aí que você se encontrou que realmente é isso que eu quero fazer agora na minha vida. Mas eu acho que a situação que eu mais me encontrei mesmo foi que eu falei assim, não, eu preciso fazer isso por alguém. Foi no momento que eu tive um cliente que tinha câncer e ele demorou um pouco a procurar um advogado, ele ficava refazendo várias perícias no INSS, não passava. E ele ficou numa situação assim, muito debilitado. E conseguir aquele benefício para ele, poder ver que ele teve dignidade de sobreviver, porque foi no final da vida dele. E então
ver ele ter um pouco de dignidade, mesmo um pouco antes da morte. Eu acho que é ali naquele momento que eu percebi que realmente eu podia fazer bastante diferença na vida de alguém. Ele conseguiu aposentadoria? O dele foi uma aposentadoria por invalidez. Por invalidez. Isso. Sim. Graças a Deus ele pelo menos teve conseguiu. Dignidade na porque morte. Infelizmente muitas pessoas acabam morrendo sem ver que conquistou benefício, sem ter a sua dignidade reconhecida. Infelizmente acontece no meio do processo. Assim. Infelizmente acontece. Às vezes demora o processo, no INSS também, e a pessoa acaba morrendo sem conseguir receber o que ela tinha que receber. Exatamente. Isso é muito triste. Acontece. Graças a Deus não tem acontecido com muita frequência com os meus clientes, mas infelizmente acontece da gente ver uma pessoa falecer no meio do processo e a família fica muito indignada, muito frustrada de ver que realmente a pessoa precisava daquele benefício, não estava trabalhando, está numa situação difícil, às vezes com a ajuda da própria família, às vezes com a ajuda de igreja, de vizinhos. E a pessoa falece nessa situação sabendo que ela tinha direito a receber alguma coisa. Então a família também fica muito, muito frustrada, muito indignada com essas situações, né? E esse é um momento realmente bem complicado. Que às vezes Mas até mesmo nesses casos, a família da pessoa que faleceu tem às direito a receber. A gente pode habilitar a pessoa no processo, né? Os atrasados. Para receber o que o pessoal fala, né? São os atrasados, que são os valores retroativos que a pessoa faz, né? O pedido, o requerimento lá perante o INSS até o momento do óbito do segurado. E a gente pode tentar o recebimento desses atrasados. Sim. Doutora, a gente estava comentando um pouco antes em off aqui no podcast, que você também é jogadora de tênis profissional. Eu fiz uma tentativa de jogar tênis. E qual foi o ranking que você chegou na WTA, que fala o feminino, né? WTA? Você chegou nas 100 maiores do mundo? Como é que foi? Conta essa história pra gente. Cheguei a querer ser? Não, foi mas 98, não passei. 98, 99 do mundo? Passando nem perto. Gosto de assistir. Gosto de ver, tentei jogar. Ganhou um set em cima da Serena Gomes também, não foi? Ou foi Serena ou foi a Venus? Foi a Venus. Entendi, foi a Venus. E você joga tênis ainda, doutora? Não, hoje eu não tô jogando. Eu joguei um pouquinho. Já ganhou tudo que queria ganhar na carreira, aposentou? A pandemia me atrapalhou um pouquinho, parei. Depois de Wimbledon, você já não precisa de mais jogar isso. Mas gosto de assistir de vez em quando. Tênis é bacana ainda. Gosto de assistir. E você não pretende voltar a jogar não, doutora? Eu tô precisando também de parceiro pra jogar tênis. O pessoal tá desanimando aqui, mano, a sua. Quem sabe? Vou te botar no grupo do tênis no WhatsApp que a gente tem. Quem sabe? Aí a gente marca uns joguinhos lá. De dupla, você joga também dupla? Nunca joguei de dupla. Não? Não. Quem fala que nunca joga dupla é porque realmente é profissional. É muito bom no individual. Posso tentar um dia. É muito bom no individual. O seu backhand é como? É de uma ou duas mãos? Meu back é de duas. Duas mãos, backhand. Doutora, muito obrigado pela conversa, tá? Eu gostei muito. Tenho certeza absoluta que o pessoal de casa adorou também esse papo. Aprendeu muito sobre coisas muito relevantes aqui para a região, especialmente. E foi um prazer, mais uma vez, te agradeço, tá bom? O seu convite. E agradecido de verdade, foi incrível essa conversa. Eu tenho certeza que você vai continuar, assim como você já tem feito sempre, ajudando mais pessoas que precisam de fato de uma luz, que precisam de ter os seus direitos observados, entendeu? Os seus direitos, como é que eu posso falar aqui? Me ajuda. Garantidos. E o seu trabalho é muito, muito relevante na sociedade, continue sempre assim. Você é um exemplo de profissional, meus parabéns, tá ok? E mais uma vez, pela 50ª vez, obrigado. Obrigado você, foi muito bom ter essa conversa. E eu espero Você falou que estava tímida. Eu estava muito tímida. Muito tímida, agora já está até sorrindo, já está mais solta agora. Vamos gravar mais 2 horas? O que você acha? Nossa vida, vamos lá, Vambora? assunto tem. Não dá não, senão o PC já tá fazendo sinal de cortar o pescoço aqui pra mim na hora que eu falei de gravar mais 2 horas. Então, eu queria agradecer. De novo, Obrigada. Você quer deixar algum recado pro pessoal que tá vendo a gente? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que quem tiver dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Quer deixar também, algum contato também? Social. Você tem rede social? Eu tenho Instagram, né? Você quer tá pouco divulgar? usado, mas
É Gleise Pova, pode procurar lá, advocacia. Se quiser, a gente pode divulgar aqui também no... Tem como colocar na tela aí? Gleise Pova, né? Isso, advocacia no Instagram. Gleise Pova, advocacia. Aí o pessoal que está vendo de casa, muito bom, muito importante os temas abordados. Muito legal mesmo. Pessoal, esse foi o segundo episódio do podcast, o Ecleticast. É eclético, é podcast. Eu agradeço pela audiência, agradeço por vocês terem acompanhado esse episódio até o final. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.